Fantaspoa 2019, Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre. Entre os dias 25 e 31 de julho deste ano, 18 títulos da programação do 15º Fantaspoa terão uma nova exibição, incluindo uma sessão comentada pelo diretor Felipe M. Guerra. O filme em si se chama Deodato Holocausto, filme sobre o diretor italiano Rogério Deodato, que dirigiu os filmes O Último Mundo dos Canibais e Canibal Holocausto. Holocausto Canibal. O Giro da Notícia RS fez questão de filmar e acompanhar essa sessão comentada pelo diretor. Muito obrigado por estarem aqui, pessoal. Muito obrigado por terem ficado até o final. O Fantaspoa é um evento que ele ocorre aqui em Porto Alegre faz 15 anos já. E aí, o festival foi crescendo bastante. Desde o 4º ano a gente começou a fazer o Fantaspoa Revisitado, que busca, depois do festival, trazer uma repescagem de alguns dos melhores filmes que mais atraíram o público da edição do ano. Então agora a gente está aqui no 3º dia dessa repescagem do 15º Fantaspoa. O Deodato Holocausto é um filme que o Felipe nos propôs dirigir. Isso foi em 2014, mais ou menos, que a gente teve a ideia. 15, pela ocasião da segunda vinda do Deodato ao Brasil. Ele tinha vindo já em 2013, no qual o Felipe tinha tido contato com ele antes de São Paulo. Ele tinha vindo uma primeira vez ao Brasil em São Paulo em 2010, se bem me lembro. 2011. Daí lá o Felipe tinha ficado em contato com ele, a gente conversou mais um tempo. É muito divertido, porque o Deodato é uma pessoa muito difícil, de todas as pessoas que vieram. Como vocês viram, acho que deu para perceber. Dá para ter uma noção boa. E é incrível que ele é uma pessoa que ele é extremamente centrado. A gente conheceu ao longo do festival, posso dizer assim, nesses 15 anos, tranquilamente, algo na casa de uns 1000 cineastas. Possivelmente. Certamente Certamente mais de 800, eu diria ao redor de 1000. E nenhum tem o ego que o Deodato tem. Um amigo lá que trabalha com a gente há anos, no máximo uns 5. 5 de 1000 é 0,5. Então é uma conta assim. Mas o Deodato é uma pessoa que ele é muito divertida. E daí por isso ele veio essa primeira vez. Monopolizou as atenções, como dá para ver naquela cena da festa no começo, né? Que ele cantava com todo mundo. Aquela cena da festa foi a primeira vinda dele. Na noite no qual ele apresentou o Deodato Holocausto foi a noite do meu casamento. A gente se casou do Canibal Holocausto da primeira vez. Enquanto ele estava apresentando o Canibal Holocausto, a gente estava tendo casamento e ele não estava nem aí pro casamento, não queria nem saber e queria ficar falando do filme e ficava falando com honra da presença dele aqui para nós. E ele é um diretor que para quase tudo que é lugar que ele vai, ele cobra, e ele queria cobrar para vir para cá. Desde a primeira vez a gente não vai te pagar, ele não paga ninguém. Mas ele veio igual. E veio igual, depois de brigar muito, que ele tinha recebido para ir para São Paulo, causou ainda mais problema. A gente não pagou ele a primeira vez, daí ele fez um novo filme, que é o último que O Ballad in Blood, que aqui se chamou Balada Sangrenta, ele, como o documentário fala, é o primeiro filme que ele faz desde 93. Então ele começou a girar o mundo dos festivais, ele mandou pro João. Ou seja, a gente pega aqui quase 24 anos sem filmar. Ele mandou hoje pra o cinema cá. é totalmente diferente da época dele, então... Daí a gente propôs para ele voltar aqui, ele falou, não vou voltar. Já fui. Você não me paga? Eu vou só se eu levar a minha atriz principal. Isso, eu queria trazer porque eu gosto muito de olhar mulheres, João. Então, se eu levar ela, eu posso ficar olhando ela no avião, posso ficar olhando ela aí, posso ficar conversando com ela, e isso aí já me distrai. Eu falei, não, cara, não tem... Já é difícil que a gente consiga te trazer, muito menos trazer uma pessoa junto contigo só pra ficar olhando. Aí a gente apelou pra vaidade dele e sugeriu fazer o Deodato Holocausto sobre a carreira e a vida dele e tal, como uma homenagem a ele, mas mesmo assim nos cobrou pra fazer. E aí ele se negou veementemente, falou que era ofensivo, que a gente quisesse fazer um documentário sobre ele sem que a gente pagasse. Propôs um valor exorbitante que a gente não aceitou. E daí, digamos assim, a gente fechou algo, para vocês terem noção. Não entramos em valores, mas foi algo tipo 20% do que ele pediu, que a gente topou pagar. E daí ele falou, pelo menos eu tô ganhando alguma coisa, então eu vou. Daí vocês fazem o filme.
E daí a coisa mais divertida a gente passava só falar pro Felipe foi que a gente chamou esse ano ele pra apresentar o filme. Daí primeiro ele disse, não vou. Não tá, cara, não quer vir, não vem. Porque ele fez 80 anos esse ano. Era aniversário dele de 80 anos, eu falei, não quer vir, não vem. Ele falou, tá, então eu vou se vocês me derem tanto dinheiro. Eu falei, cara, terceira vez que vai ver, ele não vai. Terceira vez com essa discussão. Só que não tem. Aí ele começava a eu sei que tu não vai querer me pagar, João, a gente já se conhece, mas se tu quiser eu vou, viu? Eu falei, não, cara, eu não quero pagar, ele não vai pagar. Mas daí ele falou, tá, João, é meu aniversário de 80 anos. Eu não quero saber do filme, mas tem um sonho meu que vocês podem realizar. Pagar. Se tu me pagar uma viagem completa para eu conhecer as cataratas do Iguaçu, que são as únicas cataratas que eu não conheço na minha vida de aventureiro, do mundo inteiro, eu vou. Daí eu disse, não, Deodato, não dá. Ele, ô João, vê aí o que tu pode fazer, cara. Daí eu, tá, vou dar uma olhada. Daí eu consegui, assim, um negócio absurdo, que era quase o mesmo preço que só a vinda dele do Brasil, incluindo as cataratas. Daí eu mandei, isso que eu vou falar para vocês agora é real, tá? Daí eu mandei para ele essa proposta de roteiro, que era um roteiro, ele vinha para Porto Alegre, ficava aqui, ele ficava só 2 dias e meio, que era uma coisa que a gente também não sabia qual ia ser a reação dele ao filme. Sim, porque ele não tinha visto o filme, ele viu na estreia. Calma, não fala nada do filme, não fala nada do filme. Porque a gente achou que ele podia não gostar. Então a gente pensou assim, ó, seguinte, ele vem, a gente passa o filme às 7 da noite, eu consigo uma passagem que ele vai embora às 7 da manhã para as cataratas, que é onde ele quer ir. Porque se ele ficar bravo... Então, se ele ficar bravo, não tem nem o que ele possa fazer. Porque ele tem que acabar o filme, voltar pro hotel, dormir para poder, que ele tem que sair do hotel às 5 da manhã para ir lá. Daí a gente topou e mandei isso para ele. Daí a volta era assim, ele ia para as cataratas, daí a volta era o seguinte, ele saía de Iguaçu, ia para São Paulo, ficava umas 12 horas em São Paulo, 10 horas, e aí ele ia para Portugal e daí ele ia para Roma. Longa viagem. Daí eu perguntei, tá aqui, ó. Isso é o melhor, mais do que o melhor, é a única coisa que a gente pode fazer. Tu quer? Ele, João, tô muito feliz, tá realizando meu sonho, vamos lá. E isso faltava 2 meses de festival. Agora vem a parte dramática. Faltando 15 dias pro festival. Em maio já? Maio, não, isso o festival começava dia 13. Ele me manda esse e-mail dia... Não, foi 28 de abril, eu lembro direitinho. Ele manda esse e-mail dia 28 de abril. João, só queria confirmar contigo, essa aqui é a minha passagem? Bem assim, foi direto. Eu falei, sim, Deodato, foi a passagem que tu escolheu, foi a passagem que tu aceitou. Ele, essa passagem é muito longa, eu não vou. Eu falo, cara, só um pouquinho, né? Isso aqui custou era mais de $1.000, como é que tu não vai vir dele? Eu não tinha me dado conta que era uma viagem tão longa, então eu não quero ir, ou tu troca, eu não vou. Eu falei, então tá, cancela tudo, não vem. Daí ele passou uns 48 horas sem responder, ele, desculpa, João, não tinha prestado atenção, que eu mesmo tinha concordado com essa passagem, tá tudo bem, eu vou ir pra aí, vai ser legal, porque eu quero realizar meu sonho. Não ele falou nada do filme. Não falou nada do filme, não falou mais comigo. Daí ele chega aqui, daí a gente conta, Deodato, você tá animado pra ir lá comentar o filme, né? Daí ele fala, sim, o curta-metragem. Eu assim, não, cara, que curta-metragem, cara? O filme tem 80 minutos, tá anunciado em tudo que é lugar. Como? Não! Vocês fizeram um longa-metragem com aquelas entrevistas? Não dava pra fazer? No máximo dava pra ser um curta? Eu não entendi por que vocês estavam me chamando. Daí ele viu o filme, ficou bravo com o Felipe, mas... Não, ficou bravo na hora, ficou bravo assim, mas disse que chorou. Eu sentei bem na frente dele, ele tá bem emocionado. Ele adorou o filme, saiu daqui muito feliz e disse que foi incrível conhecer as cataratas. Ótima história. Tem muitas fotos dele sambando na frente das cataratas, né, inclusive. Aqui no Fantasplano ele não postou nenhuma, mas ele postou milhares de fotos. Muitas fotos das cataratas. Ele não postou nenhuma foto. Nada. Nem o cartaz do filme. Nada. Bom, acho que vocês perceberam, né, pessoal, que o Deodato é uma pessoa com opiniões bastante fortes sobre a vida e sobre o cinema em geral, né? E, como o João falou, eu conheci ele em São Paulo. Aquela vez eu me diverti muito em 2011. Aí eu disse, João, vamos trazer ele pro Fantasplano, o cara é muito legal, é gente boa e tal. Ele fez rir o tempo inteiro. Aí quando ele veio em 2014, foi 2014 ou 2013? 2013. Aí ele foi tão xarope aqui, ele encheu tanto no saco que a gente se arrependeu, assim, João, que cara difícil e tal, né? É um cara muito difícil. 2013... Além dessa situação que era meu casamento, tinha mais um monte, tinha mais, sei lá, 25 pessoas aqui. Ele veio com o Simonetti, que era amigo dele, o músico, com um músico de vários filmes, que estava sendo na casa, o Luigi Cosi e a esposa. E o tempo todo ele ficou brigando com todo mundo.
Todo mundo. E pra vocês terem noção, ele encheu tanto o saco de uma assessora de imprensa nossa, que a guria disse que se ele fizesse qualquer menção de assédio a ela de novo, ela ia dar um soco na cara dele e não se importava que a gente demitisse ela. Esse era o nível do insuportável dele. Ele é uma pessoa difícil para ser generoso, assim, então, né? Mas as histórias dele são fantásticas e eu acho que o documentário meio que resume isso. Ele é um cara, então, que ele começa como assistente do Roberto Rossellini, né? E de repente se vê fazendo filme de terror, né? Canibal Holocausto e tal, que ele não considera filme de terror. Eu acho que não é mesmo filme de terror, apesar da extrema violência, né? Mas ele ficou com marcado por essa polêmica toda do Canibal Holocausto. E eu acho que a carreira dele então se divide em duas partes, até o Canibal Holocausto e pós-Canibal Holocausto, quando ele começa a viver dessa fama, digamos, de cara problemático, de bad boy, né, de vilão, de cara malvado, que até então ele não tinha. Até então ele era um artesão, um cara que fazia filmes de vários gêneros, como todos os diretores italianos, né? Eu tive, inclusive, uma discussão no Grande Fantaspoa com um rapaz aí que disse, não, eu acho que o Deodato, ele não é um autor, ele não é um diretor que tem um estilo, né? Ele é um cara contratado por produtores para fazer, aí tem um filme de aventura que tu quer fazer, sim, eu vou. Aí tem um filme de terror, quer fazer, sim, eu vou. Como ele fala muitas vezes, né, ao longo do documentário, ele fala, o produtor me chamou para isso, o produtor me chamou para aquilo. Eu concordo em partes com isso, né? Muitos diretores daquela época realmente trabalhavam por encomenda, assim, não era um cara que tinha um projeto dos sonhos para fazer, sabe? Ele trabalhava meio por encomenda, mas eu acho que sim, o Deodato consegue imprimir um certo toque só dele nos filmes todos que ele faz, né? Para mim, principalmente a extrema violência dos filmes dele, não importa se é, como acho curioso o caso dos Bárbaros, né, que é um filme cômico, divertido, mas tem mão cortada, cabeça cortada, e passava isso no SBT, no SBT. Sessão da tarde. Ele se divertia, ele se diverte. Eu não fazia ideia que ele era o diretor dos Bárbaros. E, pô, super divertido o filme. E ele fez comédia musical, ele fez Aventura na Selva, ele fez filme de romance. Uma coisa interessante... Romance, imagina. E uma coisa interessante é que se a gente vê a coisa mais próxima, não que ele não tenha estilo, mas a coisa mais próxima, e que vai ter até nesse filme novo dele, que ele tenta ficar seguindo muito, é desse realismo. Sim. Que o pessoal, tipo assim... Na escola francesa também tinha um pouco, Estados Unidos quase não tinha, ou seja, era uma coisa muito italiana. Sim. Ele continua tentando trazer esse estilo... Pro filme novo, né? Pro filme novo. E que não funciona muito bem, mas... Não, mas ele tenta. É questão assim, ele busca mesmo que ele não consiga trazer esse estilo. Porque o filme novo, eu não sei se alguém chegou a ver esse filme novo dele. Não é tão bom, tá, pessoal? Mas assim, tem várias cenas do filme em que os personagens assistem vídeos que a personagem morta, são 3 caras que estão chapados, se chaparam uma noite e no dia seguinte acordaram com a amiga deles morta. Eles não sabem quem matou, o que aconteceu. Então eles ficam assistindo videozinhos que a moça filmou na véspera para tentar descobrir o que aconteceu. Reconstruir o crime, a história do Canibal Holocausto, mais ou menos. A pessoa vendo os filmes gravados por alguém que morreu para saber o que aconteceu. É a mesma história, só que é digital agora, né? Mas é interessante nesse caso, assim, mesmo se a gente pegar um cara que ele tá afastado, que agora tá com 80 anos, sim, ele busca fazer um filme tanto com esse realismo que ele imprimiu em vários trabalhos dele, sim, quanto principalmente super atual. É um filme assim que ele não é um... Vai pegar diretores de agora, não é um filme que deva nada para esses diretores de agora. Não parece que é um cara de 80 anos no filme. Tem certo ar moderno. 30 e poucos. Embora os diretores, toda essa geração dele, não se deram muito bem com o digital. Dá para ver que é meio mal feito e tal, a fotografia não é tão boa e tal. Mas falando especificamente dessa parte do lançamento, foi divertido pelo seguinte, pessoal. Esse filme foi... Eu fiz outros documentários antes com diretores, que vieram do Fantaspoa, mas esse foi disparado assim, o mais difícil que eu fiz, porque ele foi todo feito na edição depois. A gente filmou 6 horas de entrevista com o Deodato, ele falou tudo um pouco sobre a vida, sobre ele, sobre os filmes, sobre opiniões dele sobre a vida. Muita bobagem, mas muita mesmo. Falou que tive que cortar. E falou mal de muita gente também, que eu tive que cortar. E vocês devem perceber que é bem fácil de ver que ele não é uma pessoa que seja fácil de lidar. Não é humilde. E ele não é humilde. Quase todo o tempo que ele fala de si, ele se elogia. Ele é aventureiro, ele é bonito, ele é legal, ele é divertido, as pessoas queriam estar perto dele. Foi a mulher linda, maravilhosa e rica que ele acabou com ela. Ninguém faz nada assim. Tipo, ele é sempre... Não, a mulher, ele não fala mais dele, fala da mulher dele. Mas, então tinha esse caso, eu tinha essas 6 horas de entrevista, eu tinha construído um filme com isso, né? E coisa curiosa é que eu não tinha um final pro filme, porque aquilo que a gente vê no final aqui, o Deodato brigando conosco e mandando todo mundo embora, aconteceu mesmo.
Ele começou, e eu não sei como começou, eu não lembro, tem uma fala que diz como é que é, Desescalated Quick. Justamente perguntaram sobre morte. Não, a gente não perguntou, ele começou a falar. Ele começou a falar? Acidental. Não, mas tinha uma coisa, eu lembro nesse momento que a Liz tinha dito que é perguntada. Aí eu falei, guria, só não faz isso no início nem no meio. Tu quer fazer, tu faz bem no final. Assim, vamos combinar. Essa é a última entrevista, aí nesse momento tu pode fazer. Mas a parte da violência contra animais, que até então ninguém tinha falado Foi essa parte que ele mudou completamente. Ele falou a vida inteira sobre isso. Então ele disse, não, se ele for falar, vamos falar no fim. Mas ele começou a falar por conta, entendeu? A gente estava falando da violência dos filhos dele. Aí ele disse, não, mas o pessoal só me lembra por causa da violência dos animais, e começou a falar. Por isso que ele, quando ele me acusa de ter falado no final, eu digo, não, peraí, não foi acidente, foi tudo que começou. E aí a moça que estava filmando, a nossa diretora de fotografia, ela é vegana ou vegetariana? Vegana. Então, ela estava muito furiosa com a coisa toda, embora ela não tenha visto o filme, ela conhece a fama do Canibal Holocausto, e começou meio a questionar ele, por que ele tinha colocado aquilo no filme afinal, por que ele tinha matado os animais de verdade. E aí ele começou a discutir com ela, e, tipo, a gente ficou filmando, a gente não sabia o que fazer, eu imaginava que em algum momento ia se acalmar e ia voltar ao assunto, né? Mas eles começaram a brigar e teve toda aquela conversa sobre morte e tal, você não conhece a morte, você não respeita a morte, e ele levantou com o microfone e foi embora. De noite eles fizeram as pazes, foram jantar juntos, estava tudo bem e tal, mas não tinha um final. Então eu pensei, bom, já que foi filmado aqui esse negócio, eu vou usar isso no final. E realmente o João concordou quando eu sugeri isso. Deu uma cara diferente ao filme. E é a cara do Deodato. É a cara do Deodato, e ele mora assim, o tempo inteiro ele se tratava assim. Então eu disse, bom, vou fazer isso, né, e vamos ver o que acontece. E por conta de alguns problemas que dá para ver que tem no som, principalmente, o microfone funcionava e não funcionava, tem vários problemas técnicos do filme, eu usei então essa coisa, vou imitar o Canibal Holocausto, vou fazer como se as entrevistas tivessem sido detonadas por causa, os arquivos estavam corrompidos. Então, ficou muito bom. Eu não gostei muito, mas enfim, deu uma maquiada nos problemas, né? Deu uma maquiada nos problemas. E aí, era o que dava para fazer. E aí o Deodato veio para cá, ele não tinha visto o filme, como eu falei, ele viu no cinema, junto com todos nós, e eu fiquei uma semana apavorado com a possibilidade de querer nos processar pelo final do filme, né? Tipo, porque ele não sabia o que era, e ele realmente sai muito mal no final, assim, para essas pessoas. E no final do filme, então, eu fui lá chamar ele para debate, ele me abraçou e disse, tu é um gênio, agora a minha fama de bad boy vai ser ainda maior, muito obrigado. Ele gostou, na verdade, do negócio. Ele gostou muito. E nós apavorados, sabe? Ele estava nervosíssimo. Ele marcou esse voo justo pro cara, se ele se enfurecesse conosco, né, ele não nos incomodar. Então, foi meio que uma surpresa, assim, de ter gostado, mas aí a gente percebeu que ele realmente gosta dessa fama de difícil, de malvado, né? É algo que ele começou a cultivar. Depois do Canibal Holocausto, toda aquela polêmica de matador de animais, que quase foi preso, teve que provar que não matou ninguém. Eu acho que ele começou a cultivar essa fama. Ele percebeu, bom, agora mesmo que minha carreira já era, não consigo mais fazer filmes como eu queria, tipo Spielberg, que ele cita aqui, né? Ridley Scott. Ridley Scott, então eu vou assumir mesmo que eu sou diretor de terror, vou fazer coisa aqui, vou fazer, né, que eu sou um cara malvado, e ele segue, digamos, interpretando esse papel até hoje. E coisas legais, assim, sobre ele que eu posso comentar com vocês. Falei todos esses problemas do início, que todos são reais, sem nenhum toque de exagero. Nenhum exagerado, nenhum exagerado. Mas a gente pode dizer que a gente conheceu ele, assim, o Guerra em 4 momentos, eu em 3, que foram, então, 2013, 2016, 2019, aqui direitinho, intervalos de 3 anos. Foi muito interessante que esse ano, assim, ele tava o melhor Deodato que eu conheci. Esse ano ele tava um doce, pessoal. Ao longo desses 6 anos. A gente não sabe aí se é porque ele tá mais velho ou maduro, ou se ele sente ele ia realizar o sonho dele. Ou se ele ia realizar o sonho dele. Das cataratas. Ou se ele sente, assim, que a morte está se aproximando, a gente ficou contemplando essa possibilidade. Ele ficou feliz de ter sua carreira homenageada? Não, porque ele já tava feliz antes. Tá. Essa até a gente falou que era daí eu falei, não, porque ele já tava feliz antes. Sim, tava bem. E daí foi divertido, assim, que o Nicolas, uma hora, chegou pra ele e falou, tá, Deodato, o que houve? Porque a gente conhece há 6 anos e tu é sempre muito chato. E esse ano tá legal, tá divertido, a gente quer ficar contigo, a gente quer ir jantar contigo. E ele falou, primeira vez que eu vim pra cá, eu tava junto com o Cosi e Simonetti. Os diretores, Não, mas ele falou, Simonetti eu até gosto, não mais, mas eu gostava um pouco. Ele brigou com todo mundo, né? Mas o Cosi eu já não gostava, ele é muito chato. Não me interessa que ele tenha me ajudado a conhecer vocês, mas eu não gosto do Cosi. Daí ele falou, então eu tava com o Cosi, então eu já ficava mal-humorado por causa do Cosi. Em 2016 eu tinha passado pelo problema do coração. 17? 16. Essa segunda vez eu tinha passado 17. Pelo problema do coração. 16. Então, o filme é 2016. Então, não sei o que vocês esperavam, porque eu tava com um problema do coração. Então, não eu podia ter morrido. Eu podia ter morrido, eu tava mal-humorado, então era difícil ter passado pelo problema do coração. Agora, eu tô bem, tô aqui, tô saudável.
E ele tinha feito um curta de 85 segundos. 85, né? É bem curtinho. Não. É 1 minuto e alguma coisa. 2 minutos e 15. Então, um curta de 135 segundos. Ele passou no Fantaspoa escondido, todo mundo, que ninguém pode ver. Porque é um filme que vai ser exibido. Acho que é em Cities. Vai ser primeiro em Cities agora em outubro, onde vai passar o Deodato Holocausto em 2 sessões, tanto no Brigadum quanto no Cities Documenta. Que é o maior festival de cinema fantástico do mundo, que está na edição de número 52. E é um troço assim, que leva 30 mil espectadores anualmente. E aí, nesse festival de Cities, vai passar um filme que se chama Death Chamber, que é um filme feito com... São vários episódios de terror sobre Natal. Vários diretores. São 24 diretores, cada um... É 3 minutos, por isso que FX 72. São 24 diretores, cada um fazendo um episódio de terror sobre Natal. E ele tava assim, louco de fazer. Ele não conseguia fazer o filme aparecendo no celular em tela cheia. E ele não conseguia abrir no computador. Então, antes da gente decidir que ia exibir na sessão, assim como uma surpresa escondida do pessoal, ele nos obrigou a assistir o filme em 1/3 de tela do celular dele. Minúsculo. Então imagina, o celular é desse tamanho. A gente todo orgulhoso. O filme num quadradinho dentro do celular. E ele tava todo orgulhoso. Que meu novo trabalho, eu voltei a dirigir, eu tô fazendo mais coisas. E ele está envolvido em mais uns 2 projetos que ele espera filmar ainda, então é legal ver assim como, apesar dele ser essa mala que ele está muito feliz com o momento atual de sua vida, ele está faceiro, ele gostou do filme. Faz uns 10 dias ele mandou um e-mail pro Guerra, fez uma postagem no Facebook. Uma mensagem no Facebook. Ele não postou nada, a gente tinha feito uma baita festa de aniversário de 80 anos para ele não postou nada. Não comentou ele ignorou nada. Tudo e saiu num monte de revista do mundo inteiro, que a gente fez um bolo. Foi muito bem feito aqui que chama Jazz Cakes, que é a nossa parceira dela fez um bolo, que é o Deodato saindo empalado dentro do bolo. A gente achava que ele ia talvez ficar bravo. Ele adorou, ele olhou o bolo, tirou foto dele e pediu, por favor, eu posso levar eu empalado? Eu vou ver um amigo meu, ele não é muito meu amigo, ele é meu fã, e ele compra qualquer coisa minha. Então eu tenho certeza que eu consigo vender isso pra ele pelo menos por 100 euros. Vocês me dão? Daí a gente colocou numa caixinha todo bem acomodado para ele levar ele mesmo empalado para vender. Essa é a figura que é o Deodato, sabe? Sim. E isso que ele é um cara rico já. Ele é riquíssimo. Assim, daí ele falou, ele não podia falar, mas daí depois ele falou que ele já podia falar. Agora ele vai ficar rico de verdade. Sim. Por quê? Por causa que ele vai começar a fazer jogo de videogame. Videojoguinho. Daí ele falou, contrataram ele, porque os direitos do Canibal Holocausto, qualquer coisa, são dele. Sim. Daí contrataram ele para fazer o Canibal Holocausto pro Play 4, eu acho que é. Daí ele tava muito feliz. Mas é um projeto que tá bem no começo, ainda ele nunca vai sair. Isso nunca sai. Mas ele fica tipo com 20% da renda total do Canibal Holocausto. Ele acha que vai ficar bilionário. Não, ele disse, eu tenho certeza que agora eu vou ficar bilionário. Por causa do meu videojogo. Não, mas tu fez todo esse preâmbulo porque tinha falado uma coisa que ele nunca postou nada, aí ele pediu... Ele pediu, depois desse tempo todo, desculpa. Faz um mês atrás. Ele pediu, Guerra, e aí quando é que tu vai me mandar meu filme? Porque o que a gente sentiu das duas, uma, ou ele quer ficar viajando com o filme e cobrando pra viajar com o filme, ele não Guerra, ou principalmente ele quer vender o filme em DVD e pegar o dinheiro pra ele. Quem sabe? Deodato se espera tudo, né? Então, pessoal, perguntas, comentários, coisas que queiram saber do Deodato, do Guerra. Certo. Eu vou começar com algumas perguntas para vocês. Justamente, no começo do filme, ele fala muito sobre o filme O Último Mundo dos Canibais. Isso, inclusive, dá para sentir, tanto na carreira dele, como nos argumentos dele, na conversa dele, que ele gostou muito, ele pesquisou por aqueles canibais. Mais que o Canibal Holocausto, exatamente, ele tem um carinho, assim, e é justamente, deu pra sentir que é por causa do Último Mundo dos Canibais que ele não gosta dos outros filmes, tipo Cannibal Ferox, que ele odiou, que ele não... É que tu percebe, tu viu o Último Mundo dos Canibais? Eu cheguei a ver o Último Mundo dos Canibais, ele realmente botou muita coisa ali. E, como é um filme feito... Foi no meio da selva filmar, ele quis fazer um negócio bem realista mesmo, como se fosse um documentário. Sim. O Canibal Holocausto acabou derivando disso, né? Mas realmente filme no meio da selva, os caras parecem que são da idade da pedra mesmo, dos canibais, é uma coisa louca. Eles matam muito bicho de verdade nesse filme, que é uma coisa asquerosa, assim. Eles mostram exatamente como é que feito como prepara, o cozimento da pessoa. Assim, embora seja um filme de ficção. Então, aquele cozimento ali que aparece, realmente ele tinha pesquisado com muitos detalhes. Ele fez questão, uma vez que a gente tinha decidido, combinado o valor, tal e coisa, a gente acertou, vamos fazer o documentário,
ele fez questão de trazer pro Guerra, dizendo que eram as preciosidades da vida dele, essas revistas. Sim, ele trouxe, fotos, ele não comentou tal edição, não, ele tem guardado isso. Ele trouxe a National Geographic. E trouxe a National Geographic porque ele queria que ela tivesse no filme, não uma National Geographic com a capa, mas a National Geographic dele, sabe? Para mostrar como era igual. Era um projeto que ele tinha dedicado muito tempo. E o que aconteceu na época, isso é uma coisa até que ele se recusou a falar pro Guerra, mas tu fala com ele por fora, ele comenta, ele fala por cima, assim, que é tudo muito falso, mas ele fica puto da vida com esses caras, por quê? Ele odeia esses caras. Eles imitaram o que ele fez no filme. Ele tinha toda essa dedicação de anos de pesquisa. Sim. Ele era um cara que ele buscava, assim, se vocês forem ver alguns filmes de antropologia, o filme dele é quase um estudo antropológico do canibalismo. Enquanto que os outros caras realmente matavam tudo isso. É só pra matar mesmo e mostrar o... Então esse é o grande problema dele com os outros diretores, que ele é super realista e busca trazer isso pros filmes e os diretores nem aí. E se bobear, ganhar mais dinheiro que ele, né? Então por isso ele deve estar muito puto. É que eles não gastaram, né? Começa por aí. Realmente, os filmes do Deodato, principalmente esses eram filmes, ele pode até não assumir, mas eram filmes caríssimos. Caríssimos, sabe? Para filme de terror era um troço que era impossível de fazer. Eu gostaria de chamar outra atenção, é que tanto o Último Mundo dos Canibais quanto o próprio Canibal Holocausto, eles não são filmes exatamente o horror, eles têm uma história, inclusive o Último Mundo dos Canibais tem aquela história do amor trágico, que no final, inclusive, da atriz que ninguém fala o nome dela, mas é uma excelente atriz. A Índia, aquela? Exatamente. A Himalaya, ela fez outros filmes de canibais depois. E ela fez um filme com o Lars von Trier, também chamado Elemento do Crime. E sumiu. Pois acho que morreu mesmo, comeram ela de verdade. Mas eu acho legal isso porque realmente ele não considera filme de terror. E se a gente analisa friamente, não são filmes de terror, são filmes de aventura. São extremamente violentos, mas o Kill Bill Volume 1 também é filme de terror, então se for violência. Então, mas, claro, as pessoas começaram a associar o terror por causa dessa brutalidade, dessa violência. Foi extremo. E ele fala, não, eu não me considero um cineasta de terror, eu até acho que eu sou um farsante, porque afinal os caras me chamam para festival de terror para mostrar Canibal Holocausto, que eu acho que é um filme de aventura. E o problema, eu não sei até que ponto a gente pode dizer que seja um problema ou que seja um ponto positivo da época, sabe? Se esse filme tivesse sido efetivamente produzido em tido uma produção, não italiana, mas uma produção colombiana ou uma produção filipina ou o que fosse, é bem provável que esse filme fosse considerado um filme de aventura, mas a época, o que a Itália fazia era filme de terror. Então isso ajudava muito ao Canibal Holocausto ser um filme de terror, porque ajudava a vender o filme. Era um filme italiano. Então, filme italiano para vender um filme de terror. Ponto. Mas eu não considero, entendeu? Porque o terror se imagina que tu tem que ter um elemento fantástico. O filme do Eli Roth, que ele cita o Canibais, por exemplo, eu acho que é mais um filme de terror, porque os canibais ali, eles são um monstro, né, que mata os personagens um por um. Mas no Canibal Holocausto e no Último Mundo dos Canibais, não. É um estudo antropológico, que a gente falou. Exato. Inclusive, no Canibal Holocausto, os que fazem as maiores barbaridades são os documentaristas brancos, não são os canibais se vingam deles. Como tu falou ali no final, que é a pergunta que ele faz pra ti, que é a resposta pra ti, são realmente, os monstros são os brancos. Exato. Os caras não estão ali que nada deles. É super moralista até, se for olhar por isso, né? Mas não considero filme de terror. E, oficialmente, ele tem 2 filmes de terror, que é o Contagem de Cadáveres, que o filme é horrível, Cópia de Sexta-feira 13, e o filme Telefone Assassino, que é igualmente horrível. Os outros filmes dele não são terror, são thrillers, são filmes de suspense. Não, e o terceiro seria da Máquina de Lavar, que eu brinquei contigo na hora que... Mas a Máquina de Lavar não é assassino. Não é assassino, nem isso. Os caras matam as pessoas e metem na Máquina de Lavar. A Máquina de Lavar não é assassino. Ela é cúmplice. Vai desovar o corpo. Tem 2 filmes de terror oficiais, digamos, o resto é aventura, filmes fortes, mas são aventuras e tal. Então, é curioso mesmo. Mas ele ficou associado ao mestre horror, veio pro Fantaspoa, e isso eu acho que é um pouco da frustração dele, sabe? Ele se considera um diretor, não um diretor de gênero, mas um diretor, cineasta, entendeu? Pô, se compara com o Spielberg e o Ridley Scott, né? Então, para ele acha, talvez, que seja diminuir ele, chamar só pro Fantaspoa, para festival de terror. Ele queria participar do Oscar, talvez, de Veneza, de Cannes, né? E a real é coisa, se a gente for pegar aqui o levantamento muito legal que o Guerra fez, e eu realmente não tinha nem noção, porque eu não sou um vice. O Guerra é muito mais do que eu. Então, se a gente for pegar a obra, isso fica bem claro no filme. Quantos filmes de mais de 30? Sim. E daí nem 10, mesmo que a gente coloque os de Canibais, mesmo que a gente coloque da Máquina de Lavar, mesmo que a gente coloque o da Casa, nem 1/3 da carreira dele é dedicado ao cinema de horror. Ou seja, ele é realmente um cineasta, seja por bem ou seja muito mais completo. E ele fez esse filme que ficou tão icônico,
E é uma coisa, ele ficou mais icônico por quê? Porque por causa que vocês viram. O filme sai do troço e retoma com a Bruxa de Blair, mas saiu em revista, saiu em jornal, tudo pela polêmica que se criou. E isso é o filme pelo qual ele ficou conhecido. Que era exatamente o que é a mágoa da Mesmo ele não gostando, né? Mesmo ele não gostando. Hoje ele aceita mais fácil, entendeu? Porque ele sabe que as pessoas vão chamar ele para falar do Canibal Holocausto, mas durante uma época era o espinho no pé dele, ele não gostava de ser marcado por esse filme. Ele que tinha feito tanto filme. Aqui ele fala até que ele gosta muito daquele filme policial, por exemplo. Ele gosta muito do Último dos Canibais. O Canibal Holocausto é uma consequência. Ele fez. Um acidente, Aquele é um delito pouco comum e é um ótimo filme, sensacional. É um ótimo filme. E também, mas as pessoas sempre pedem, inclusive o documentário mostra isso bem, sempre pedem, faz um filme tipo Canibal Holocausto, né? Fazem ele imitar o Canibal Holocausto o tempo inteiro, faz isso. Então ele meio que se enfureceu com isso. E hoje, aquela sessão comentada que teve do Balada Sangrento, Ballad in Blood, no Fantaspoa, alguém comentou isso, sabe? Que achava que o filme tinha um quê de Canibal Holocausto, por causa que tem essas filmagens amadoras, os caras veem as filmagens amadoras, e ele ficou meio... ele não gostou que as pessoas se referiram ao Canibal Holocausto. Eu estou fazendo algo diferente, entendeu? Embora seja, obviamente, remete um filme ao outro, tal. Mas ele não gostou que as pessoas comparam. Ele realmente não gosta, assim, de ser só lembrado por esse filme. E chega uma coisa, assim, que... Canibal Holocausto, eu acho que é o único filme nesses 15 anos de Fantaspoa que a gente exibiu 3 vezes. Porque é uma coisa que sempre lota, sabe? E na primeira vez que a gente exibiu isso aqui foi lá no terceiro, foi onde a gente se conheceu. Sim. Foi no terceiro Fantaspoa, ou seja, 12 anos atrás. Eu vim só para ver o filme. Lotou 13 anos atrás, daí quando a gente exibiu em 2013, lotou, daí 2016 ou 2017 que a gente estava discutindo ali, lotou de novo, só que aí lotou no Capitólio, que cabe 170 pessoas. Eu acho que foi a única sessão lotada. Mais uma, mas aquela lá foi o absurdo, assim, porque ficou 170 na sala e tinha mais uns 30, 40 que pode baixar hoje, não vai ver fácil. Tem em qualquer lugar. Mas não, estavam lá porque queriam ver o Deodato. E daí foi muito divertido, assim, porque ele entrou na sala e ele falou, não vou fazer debate, não estou interessado, mas eu vou falar para vocês. Então daí chegou a ser uma coisa meio cômica, a cena que ficou ali, que ele ficou quase meia hora, foi mais de 20 minutos com certeza, e ele automaticamente, por saber tudo que as pessoas vão perguntar, ele respondia todas as questões que poderiam surgir antes do filme começar. Não, e antes de qualquer pessoa perguntar, ele dizia, e vocês querem saber como é que eu empalei a mulher, né? Então foi assim. Vocês querem saber dos índices? E daí ele não deixou nem nenhuma. Não conseguia traduzir. E ele fala muito rápido. Então assim, a gente traduziu o que deu, mas não deu para traduzir tudo. E ele fala, porque tipo assim, ele disse, eu viajo e todo ano ele continua indo para festivais e o que vem de pergunta nova é uma por festival, sabe? Perguntas as mesmas coisas. 9 são as mesmas, ele já responde automático porque ele sabe o que vai ser. Pessoal, a gente tem tempo para mais um. Por favor. O que vocês escolheram? Poder escolha a questão da dele como homenageado? A questão da defesa com os animais, eu amo os animais. Eu notei foi quando ele se dirigiu, ele falou sobre o cachorro, que o cachorro cumpriu o papel como ator e morreu na lavagem. Sim. O fato do cachorro ter morrido na lavagem é triste. Sim. Porque o cachorro deveria ter morrido, estava bem com ele, e ele sentiu orgulho em ter morado. E não ele ter voltado para a lavagem. Ali eu achei frio. Se eu adoro um animal, ele não vai morrer no lugar de onde eu tirei. E eu queria saber também se ele já foi homenageado, se vocês já fizeram, se ele já teve essa homenagem de, não sei, quase 2 horas, e qual país. Sim. Fizeram um outro filme sobre ele, digamos. Isso. Não. Esse foi o primeiro filme no mundo sobre ele, por isso até que hoje ele está todo pimpão, né? Porque afinal fizeram um filme sobre a carreira dele, que é tudo que ele sempre quis na vida. E eu acho assim, sobre os animais, é uma questão muito polêmica, tá, essa. É difícil a gente ver com os olhos de hoje a questão. Mas naquele mesmo período, o Francis Ford Coppola, por exemplo, tinha matado um boi, um touro, não me lembro, no Apocalipse Now. E ninguém falou nada. As pessoas continuam assistindo esse filme hoje como obra-prima que é, entendeu? Mas ficam indicando pessoas como Deodato, que não são Coppola, porque ele matou animais. Eu acho assim, muitos diretores, eles mataram animais, tipo, que tivesse um açougue, assim, sabe? No Canibal Holocausto, embora essas cenas me incomodem muito particularmente, tá? São cenas muito fortes. São cenas muito fortes, obviamente. Eu acho que tem pelo menos um contexto ali, entendeu? Ele explica, ele tenta se justificar, digamos, os caras queriam uma tartaruga, eu matei, filmei, entendeu?
Eu acho que no filme funciona no seguinte aspecto, ó. Ele queria que o filme parecesse verdadeiro, né? Então tu assiste o filme, os caras estão matando animal, matam tartaruga, matam um rato, matam um macaco. Quando as pessoas começam a morrer de mentira na metade final do filme, tu fica com isso na cabeça. Opa, peraí, talvez estão matando mesmo os caras, porque eles mataram o bicho de verdade até agora. Eu vi que era verdade, que eles estavam massacrando o bicho. Será que eles não estão matando as pessoas de verdade? Então tu associa as coisas e realmente, pela questão de cinema, de montagem... Por conta da fotografia, a câmera tremida, dá essa impressão. Pela questão de cinema, realmente é uma ideia moralmente questionável, mas é genial, entendeu? Porque tu realmente associa as coisas, opa, o cara tá matando pessoas de verdade, entendeu? É diferente de tu ver um filme que qualquer outra pessoa passa que fica matando bicho ali, não é um choque gratuito. Ele usou num certo contexto, digamos. Mas, sim, é algo que ele tem que responder até hoje, entendeu? Nesse Fantaspoa mesmo, ele estava num bar conversando conosco e uma mulher começou a incomodar ele sobre os animais. E tu mata tartaruga ainda? Tu mata tartaruga ainda? Só que ele não discute, ele não fica bravo mais, então ele tá meio... Eu acho que ele tá meio que... Não vou dizer em paz consigo mesmo, mas ele admite o que ele fez e ele diz, se vocês se perguntarem, que de maneira alguma ele faria isso hoje. Mas era uma coisa que era feita, olha, como o Guerra comentou muito bem no Coppola, mas se vocês forem pegar diretor independente, horror, isso era uma coisa que se fazia a revelia. A diferença filme de Bang Bang, os caras matavam cavalos. Direto. Qualquer malabarismo maior com os cavalos caíam, quebravam a pata, tinha que matar. E isso, grande produção dos Estados Unidos fazia isso direto. Só que o que a gente está falando aqui? A gente está falando de um cara que teve tanta polêmica por causa do filme. E é uma coisa que, na verdade, cinematograficamente falando, ele foi muito esperto, porque tu só tem essa realidade no filme porque tem essa realidade nessas cenas anteriores, sabe? Então, assim, senão tu não acreditaria tanto. Tu sabe que aqueles animais estão sendo mortos, a ponto de, não sei quem é que viu o filme, se por acaso alguém não viu, pensem se vocês querem mesmo ver ou não, porque quando a gente exibiu a primeira vez, isso foi, como eu falei com vocês, 12 anos atrás, teve gente que saiu do cinema para passar mal no banheiro. Isso é uma coisa que, olha, não é para todos os 15 anos de Fantaspoa, é uma coisa que aconteceu com uns... Não vou dizer que nunca aconteceu, mas não tem uma mão de caça, não tem 5 vezes que aconteceu. E com um filme de 30 anos atrás... De 80, o filme foi lançado em 80, de 79. Praticamente 30 anos atrás. 39 anos, né? Beirando 40 anos. 40, Isso é a minha idade. 40. Isso é muito mais significativo. É um filme que ele continua gerando esse impacto. Então... Dá para se fazer? Não dá para, mas é justificável pela época, tem todo o contexto de que ele estava na tribo e que a tribo iria dar um uso, a não ser que existe hoje em dia a questão de vegetarianismo e veganismo. Não. Sim. Eu estou dizendo assim, a mim passou a frieza nesse momento. Não, mas assim, só para vocês terem noção, ele já deve ter respondido isso umas 1000 vezes também. O Deodato é um cara muito frio. Assim, a maneira que ele falou para vocês ali, que ele fala uma hora do filho e da filha, ele não é um cara que ele não é emotivo, assim, sabe? Ele fala da mulher dele, minha mulher tá em casa, ponto. Não é uma coisa que ele fala, como estou com saudade da minha mulher. Mas isso aí não tem a ver com os animais, tem a ver com a relação dele. Essas poucas vezes que ele falou da mulher dele, não é muito. Não! Vai se agradar. E pra vocês terem noção, assim, de como ele é um cara controverso, ele chegou aqui, sabe, pra finalizar que a gente tem que liberar a sala, que o pessoal tá lá dando sinal. Quando ele chegou aqui, ele falou, eu vim, mas vamos deixar claro que é a última vez que eu venho pro Brasil. Eu tô muito velho, eu não quero mais viajar e tô cansado, tá, João? Vim pra cá porque gosto de vocês. Ele saiu daqui, ele me abraçou quase chorando. Assim que tu quiser, tu me chama de novo que a gente combina. É bipolar também. Essa é a figura do Deodato, sabe? Passado 60 horas aqui. Pessoal, muito obrigado. Acompanhem as obras de Felipe Guerra. Temos mais... Acompanhe o Fantaspoa. Acompanhe o Fantaspoa revisitado, que vai até... Temos hoje ainda 2 filmes, amanhã 3, terça 3 e quarta 3. O próximo filme é sensacional. O próximo filme se chama Mutant Blast, vai passar agora, sensacional. Divertidíssimo. E daqui menos de um mês a gente vai ter uma retrospectiva de toda a obra em curta-metragem do diretor Felipe Guerra, lá no Mundo Canibale. Então fiquem ligados e muito obrigado. Obrigado. Então, pessoal, estamos aqui no Fantaspoa 2019 revisitado. Hoje é sábado, ainda temos sessões no domingo, na terça-feira e na quarta-feira. Espero que vocês gostem da nossa seleção. São 18 filmes selecionados entre mais de 100 que passaram no Fantaspoa 2019. O Fantaspoa, que é o maior festival de cinema fantástico da América Latina. Da América Latina, conta já com 15 anos ininterruptos.
e com isso também é o festival mais longe da cidade de Porto Alegre. Perfeito.